Olá, aqui é o Rafa, criador do canal Metáforas Personalizadas. Sejam bem-vindos ao primeiro dia do intensivão da PNL com metáforas. Eu queria me apresentar para vocês inicialmente. Eu sou produtor multimídia, sou coach e um apaixonado pela programação neurolinguística. Caso seja o seu primeiro contato com a PNL, talvez você possa achar o conteúdo que a gente vai falar aqui hoje um tanto quanto complexo. Mas fica tranquilo, fica comigo que até o final do vídeo vai tudo ficar mais simples. Antes de começar, eu queria dar 2 recados. E nesse intensivão, eu queria fazer ele, eu fiz a primeira edição do intensivão e essa é a segunda edição. E nessa segunda edição eu optei por fazer de uma maneira mais simplificada. Então, eu vou abrir aqui na tela o meu bloco de anotações para que a gente possa utilizar ele para passar os conteúdos. Acho que vai ficar de uma maneira mais tranquila. Então, vamos lá. Só para a gente reforçar, eu sou o Rafael, criador do canal Metáforas Personalizadas, e eu sou produtor multimídia, sou coach, sou um apaixonado por PNL, e hoje eu venho aqui conversar com vocês, né? Estou promovendo esse intensivão no intuito de passar mais dos meus conteúdos, dos meus conhecimentos que eu adquiri ao longo da minha trajetória para vocês, tá certo? Então eu coloquei aqui ao lado um roteirinho aqui para que eu possa não me perder diante dos conteúdos. Então se eu olhar um pouco para o lado aqui, não é porque eu sou louco não, é porque realmente eu tenho aqui um roteiro que eu vou seguir. Então primeiro eu quero dar 2 recados para vocês. 2 recados importantes. Não vou colocar aqui recados, não vou colocar aqui como importante. Então, é importante que você entre no modo aula, né? Então, evite sair do vídeo até o final, para que isso facilite a sua compreensão como um todo. E também vou sugerir aqui a você que pegue papel e caneta para fazer suas anotações. O conteúdo que a gente vai passar dessa vez no intensivão, ele é um tanto quanto denso. Então, a gente vai falar sobre metamodelos. Mais para frente um pouco eu vou explicar melhor. Então, é importante que vocês façam as suas anotações, que eu tenho certeza que pode mudar completamente a sua forma de comunicação na sua vida e também se você não conhece os seus atendimentos, pode mudar completamente a sua capacidade de coletar informações, tá certo? Então, de uma maneira geral, né, falando sobre a PNL surgiu há não muito tempo como estudo da estrutura de funcionamento do ser humano. Ela parte do pressuposto que a gente recebe e recebeu, né, informações ao longo da nossa vida e com isso a gente construiu uma base de dados mentais. Essas informações foram recebidas através dos nossos sentidos, né? E através desse input de informação, a gente registra isso no nosso banco de dados mental, que serve como referência para a gente pensar, sentir e agir. Então, nessa série de vídeos, eu vou compartilhar aprendizados da PNL, uma técnica da PNL para a gente melhorar a nossa comunicação. São padrões de linguagem que foram modelados por grandes especialistas na área. Então, são padrões de linguagens que foram modelados por John Grinder e Richard Bandler a partir dos padrões linguísticos de Virginia Satir e Fritz Perls. Essas que foram as grandes referências da modelagem, né, grandes referências para a criação da PNL, né, foram as grandes referências para Richard Bandler e John Grinder. Uma das grandes referências, né? Então, saber identificar padrões de omissão, de informação, de distorção e de generalização podem mudar completamente os seus resultados em um processo terapêutico. Então, como na PNL o mapa não é o território, a linguagem que a gente utiliza para representar a experiência não é real da mesma forma que uma experiência é. Então eu vou escrever isso aqui. Vou colocar aqui, ó, intensivão da PNL, dia 1.
Então a gente tem aqui o mapa, ou seja, as palavras não é o território. O território, então, é a nossa experiência sensorial, ou seja, nossa visão, nossa audição, nosso tato, nosso paladar, que fazem parte, né, dos nossos sentidos. Então, a confusão entre as palavras, né, essa distorção, essa generalização, essas confusões que podem acontecer, podem levar a 3 problemas. Então, primeiro problema, então vou colocar aqui, confusão entre palavras e experiência pode levar a 3 problemas. 2 pontos. O primeiro problema seria, né, que as pessoas traduzem uma experiência utilizando a sua linguagem, mas muitas vezes acontece uma confusão quando a linguagem é apenas um reflexo incompleto da experiência. Então, isso pode limitar escolhas, ações e também a compreensão mais ampla a respeito da mesma situação. Então, o primeiro problema que pode causar uma confusão entre as palavras e a experiência é a limitação de escolhas, ações e compreensão mais ampla a respeito de uma mesma situação. O segundo problema que a gente pode identificar é que as pessoas podem supor erradamente que outras pessoas compartilham do mesmo mapa de mundo, né? Das mesmas suposições, e omitirem informações que são vitais a respeito de uma mensagem, né? E isso causa uma confusão. Então, mas veja bem, eu não estou falando que as pessoas têm a intenção de enganar umas às outras, mas quando a gente omite uma informação imaginando que outra pessoa sabe daquilo ali, aquela comunicação ela pode ficar confusa, né? Ela pode causar muitos enganos de compreensão da mesma mensagem. Então, o segundo problema seria uma comunicação, resumindo, né, mal sucedida, ela causa enganos de compreensão da mensagem. O terceiro problema que a gente identifica é o fato da gente não entender bem o que o outro fala, porque a gente preenche as lacunas entre as palavras, que existem entre as palavras, com o nosso mapa de mundo, ao invés de entender melhor qual que é o mapa de mundo da outra pessoa. E isso pode causar uma conclusão errada, né, a respeito de uma experiência. Então, o terceiro ponto é conclusões, vamos colocar assim, conclusões erradas a respeito de uma experiência. Então, confusão entre palavras e experiência pode levar a esses 3 problemas. Limitação de escolha, ações e compreensões mais amplas a respeito de uma mesma situação. Uma comunicação mal sucedida pode causar enganos de compreensão na mensagem. E conclusões erradas a respeito de uma experiência também pode ser causada a respeito disso. Então, resumindo, a linguagem ela deleta, distorce e generaliza a experiência. As palavras elas funcionam como âncoras para as experiências. Elas levam as pessoas a estados emocionais que geram ideias e comportamentos. Então, uma linguagem ela pode ser vista como uma metáfora, que é como se
faz com que as pessoas possam ir além de si mesmas, né? É como assim, como um dedo apontado para a Lua. A Lua vai ser sempre mais importante que o dedo. Então, assim, não confunda a placa de sinalização com o destino. Então, as palavras, elas vão conduzir para uma experiência, mas a experiência, ela vai ser sempre mais importante. Então, vamos lá. Bom, quando eu comecei a trabalhar com PNL e coach, né, eu percebi que grandes treinadores, grandes coaches, eles utilizavam padrões de linguagem assim, impecáveis. Era como se os caras acertassem sempre na pergunta. Era como se eles tivessem decorado assim, as perguntas certas para fazer no momento certo. Como se eles tivessem assim, o acesso ao chip mental de uma pessoa. Então, assim, como se tudo que viesse para eles como um problema, eles poderiam ser capazes de ressignificar, identificando o que estava acontecendo por trás daquele comportamento ou sensação. Eu ficava realmente impressionado com isso. Então, lembrando que eu estou falando assim, de grandes profissionais, como Tony Robbins, o próprio José Roberto Marques, que é o presidente do IBC, instituição a qual eu fui formado, e diversos outros que eu tive a oportunidade de conhecer durante a minha jornada. Então, assim, por que isso é uma oportunidade? Né? Por que esse conhecimento é uma oportunidade? Então, antes de eu te explicar o que acontece por trás, né, de toda essa habilidade de comunicação, eu quero falar com você o que geralmente acontece. De maneira tradicional, os profissionais, né, quando são formados, recebem um gabarito, onde tem lá um monte de pergunta para que eles possam utilizar em situações diversas. E isso geralmente até funciona muito bem, porque, né, durante os treinamentos que a gente faz, a gente recebe uma pancada de perguntas, aquele tanto de informação que funciona, dá muito certo. Mas isso eu percebo que deixa o profissional dependente desse script, dependente daquele método que foi criado ali, e daquela decoreba de perguntas, né? E durante muito tempo eu ficava buscando assim, entender o que estava por trás de toda essa magia, né? Que faz com que os grandes treinadores, os grandes coaches, eles façam sempre as perguntas certas da melhor maneira possível. E com o passar do tempo, muito estudo e a minha dedicação, eu descobri o metamodelo de linguagem, que é uma ferramenta da PNL que tem como objetivo fazer como se fosse uma engenharia reversa da linguagem, o que vai possibilitar que seja trabalhado a estrutura profunda que está por trás daquelas ideias superficiais que são expressas na linguagem. Então, a linguagem falada do ser humano é a base da nossa vida em sociedade. E a convivência, né, vem da comunicação com os outros e é a nossa linguagem que permite fazer isso. Então, vou colocar aqui como observação sobre o tema, né, do nosso tema principal, a técnica do nosso, vou colocar aqui técnica que vamos aprender. A técnica que vamos aprender é o metamodelo de linguagem. Metamodelo de linguagem que faz. Então, o metamodelo de linguagem, ele fazendo uma recapitulação aqui, né, faz uma espécie de engenharia reversa da comunicação. Eu vou colocar aqui entre parênteses da linguagem, para que a gente possa ter acesso a essa experiência, né, profunda que está por trás da linguagem falada. Então, para que a gente comece a entender melhor como que funciona, eu quero trazer para a luz a pesquisa transderivacional. Essa aqui eu vou até anotar porque o nome dela é difícil, né? Então, pesquisa transderivacional. O nome é estranho, mas acaba sendo um pouco simples. Então, é uma das maneiras que a gente tem de evitar mal-entendidos e fazer perguntas para recuperar as informações que vão esclarecer os significados e acrescentar escolhas. Então, uma pesquisa transderivacional
ela faz uma espécie de varredura no nosso banco de dados mental e vai buscar recordações de experiências para que a gente possa fazer sentido às coisas. Então, assim, dependendo da pergunta que você faz, você limita ou expande essa pesquisa transderivacional. Então, a pesquisa transderivacional faz uma varredura em seu banco de dados mental para buscar recordações e experiências para fazer com que o momento, vamos dizer de maneira geral, para fazer com que as coisas façam sentido. Então, por exemplo, quando eu vou trazer um exemplo aqui para ficar mais claro. Eu estou aqui no Brasil, eu moro próximo aqui de Belo Horizonte, em Lagoa Santa, em Minas Gerais, e se porventura eu for para fora do país, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a mão do trânsito é invertida, o carro é invertido, o motorista do passageiro. Quando eu chegar lá, o meu cérebro vai fazer uma pesquisa transderivacional, vai buscar na minha base de dados mental as experiências que eu tive com o carro para entender o que é certo ou errado. Se eu não tivesse essa informação de que lá é invertido com antecedência e chegasse lá para entender isso, eu ia achar que está tudo errado. Ou eu ia perceber, através daquela confusão que a pesquisa transderivacional me trouxe, que alguma coisa não estava muito certa. Então a gente vai buscar na nossa base de dados aquilo que a gente viveu e aprendeu para corresponder a uma outra experiência que a gente esteja vivendo naquele momento. Certo? Então, e essa pesquisa transderivacional, é importante dizer, vou colocar assim, importante, grifado, dependendo da pergunta que você faz, você limita ou expande a pesquisa transderivacional, certo? Então, existe basicamente duas maneiras de se fazerem perguntas. As perguntas de forma aberta e as perguntas de forma fechada. Então, as perguntas fechadas, elas podem ser respondidas com sim ou não. Ela é uma pergunta fechada. E as perguntas abertas, elas abrem possibilidades para as pessoas. Elas não conseguem responder com um único sim ou não. Então, assim, e existe o padrão de linguagem que a gente pode usar para fazer essas perguntas abertas. Então, quando a gente pergunta o que, a gente vai estar buscando informações. Então, peraí. Vamos voltar aqui que eu acho que ficou um pouco confuso. Então, perguntas abertas. Dois tipos de pergunta, A gente podemos fazer dois tipos de perguntas. As abertas e as fechadas, certo? Então, perguntas abertas são aquelas que abrem possibilidades. Perguntas fechadas, até voltar aqui, perguntas fechadas são aquelas respondidas com sim ou não, correto? E as perguntas abertas são aquelas que abrem possibilidades. Então, a gente pode utilizar um padrão de linguagem que a gente pode usar para perguntas abertas. Então, quando a gente pergunta, por exemplo, o que, a gente vai buscar informações. Quando a gente pergunta quem, a gente vai estar buscando informações. Ao contrário, peraí. Quem? Isso. A gente vai buscar informações
sobre pessoas. São todas perguntas do tipo aberta, né? E quando a gente pergunta por quê, a gente vai buscar, né? Busca justificativas. Justificativas e motivos, né? Para alguma ação ou algo que esteja acontecendo. E também vai haver, né? Nesse caso aqui do porquê, né? A busca por valores, atribuição de culpa, né? Quem foi o culpado, por quê, significado, e identificação, vou colocar aqui, identificação de causas passadas, também a gente vai estar buscando. Vou colocar um etc aqui porque você pode estar buscando diversas coisas com o porquê. Então a gente tem também o quando, perguntas de quando, né? Quando a gente vai estar buscando perceber uma orientação de tempo, né? Orientação para o tempo, que busca informações limitadas pelo tempo, né? E o tempo a gente sabe que ele pode ser passado, presente ou futuro. A gente pode estar falando no tempo presente, a gente pode estar falando no tempo passado ou pode estar falando no tempo futuro. A gente tem também as perguntas de onde, né? Onde a gente busca informações sobre o local. Então, buscamos informação sobre o local. Então, onde está acontecendo, né? O local. E quando a gente pergunta, e a gente ainda tem aqui as perguntas de como. Então, quando a gente pergunta sobre como, a gente está tentando explorar o processo, né? Eliciando as estratégias, né? Eliciando, tentando entender como que a gente pode acrescentar algumas qualidades e quantidades do quanto. Então, como ele vai explora o processo e elicia estratégias, certo? E a gente ainda pode acrescentar, eu vou colocar aqui observação, podemos acrescentar o quanto, que vai falar sobre as qualidades e quantidades, né? De algo que você está descrevendo, né? Então, como e qual foi qual que é o processo, né? Esse como que foi o processo, vai buscar entender como que foi essa estratégia e o quanto de cada coisa, né? O quanto dessas qualidades, né? Quando eu falo qualidade, eu falo, é iluminado, é pouco iluminado, é muito forte, é muito fraco, é mais abrangente, é menos abrangente. Então, são todas qualidades daquela mesma experiência. Então, gente, esse foi o nosso primeiro dia. Nesse vídeo eu falei um pouco sobre a linguagem, como ela representa, assim, como ela não é experiência real, né? Como ela é somente uma representação da experiência real. Eu também falei sobre os padrões de linguagem que deletam, distorcem e generalizam as experiências, que são os metamodelos de linguagem. E no próximo vídeo nós vamos entender um pouco mais sobre esses padrões de linguagem. Eu vou passar por cada um deles, né, esses padrões de metamodelo de linguagem, e a gente vai entender como que a gente pode aplicar e se beneficiar dessa ferramenta. Enquanto o próximo vídeo não é liberado, eu queria pedir para você deixar aqui um comentário logo aqui abaixo, para que eu possa solucionar as suas dúvidas e entender o que você também está sentindo do intensivão, né? O que você está achando, para que eu possa sempre estar melhorando. E também aproveito para te chamar, para te convidar, né? Para visitar minhas redes sociais, todas @metáforas personalizadas, curtir o canal no Facebook, no Instagram, no próprio YouTube, e também deixe o seu testemunho lá, né? Faça os seus comentários nos vídeos, nas postagens, porque isso é o combustível para que eu possa continuar desenvolvendo esse trabalho e entregando cada vez mais conteúdos para vocês. Tá certo, galera?
Gratidão pela sua presença e até o próximo vídeo.